E aí, você já leu Torturado? Talvez essa seja a pergunta mais realizada nos últimos tempos entre leitores. O que será que tem de tão especial no livro de Itamar Vieira Júnior para ele ter bombado nas redes sociais e ter vendido mais de 100 mil exemplares? Se você ainda não leu, fique tranquilo. Esse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber antes de ler Torturado. Como eu disse, Torturado alcançou na semana passada mais de 100 mil exemplares vendidos. A título de comparação, um livro considerado bem vendido no Brasil vende em média 2.500 cópias. E um best-seller chega a 15 mil cópias. Torturado já chegou a 100 mil exemplares. O que mais me intriga nesse livro é que o tema não é um tema pop, não é um tema comum, fácil de ser digerido. Itamar Vieira Júnior trabalha nesse livro temas como o trabalho análogo à escravidão, a questão do homem com a terra, a questão fundiária no Brasil, a reforma agrária, que são temas mais específicos que foram muito trabalhados nos anos 30, 40 e 50, por Graciliano Ramos em Vidas Secas, por exemplo, Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, ou mesmo por João Cabral de Melo Neto em Morte e Vida Severina. Muita gente, inclusive, disse que esses temas já estavam batidos. E eis então que surge Torturado, ressuscitando esses temas na discussão nacional. Enfim, o que tem de tão especial nesse livro para ele ter se tornado essa explosão de vendas no último ano? A história gira em torno de duas irmãs, Bibiana e Belonísia. E todo o enredo vai girando em torno do crescimento e da história de vida dessas duas irmãs. Entendemos ao longo do livro como que a família delas chegou na fazenda de Água Negra, conhecemos o pai das meninas, que é o Zeca Chapéu Grande, a mãe, a Salustiana, e a avó, Dona Donana, né, como ela é chamada no livro, e compreendemos a partir de uma tragédia que acontece logo no início, nas primeiras páginas do livro, como que isso vai unir a história dessas duas irmãs e vai conduzir o enredo ao longo de toda a obra, toda a trajetória da obra. Resumidamente, são três os elementos principais deste romance. Primeiro, a questão da terra e a relação do homem com a terra. Segundo, a questão do trabalho e suas contradições. E terceiro, a questão da religião, do Jaré, né, que é uma religião muito específica ali da Chapada Diamantina, e a sua relação com a vida dos personagens e com a construção da identidade desses personagens. Itamar Vieira Júnior, ao longo do romance, ele trabalha esses três temas e ele faz uma crítica muito profunda dentro desse corpo temático. Primeiro, a questão da terra, a relação dos personagens com a terra, como que eles se integram à natureza, ao meio. Eles têm uma outra forma de enxergar o meio em que vivem em relação a nós que não estamos inseridos nesse meio agrário. Segundo, a questão do trabalho, o Itamar ele joga na nossa cara toda a questão da exploração do trabalho desses agricultores, dessas pessoas que trabalham no campo e principalmente de negros quilombolas que continuam sendo explorados como na época da escravidão, no período colonial e imperial no Brasil. E o terceiro ponto, ele pega uma religião muito específica, que é o Jaré, e mostra como isso está interligado à vida desses personagens e, mais do que isso, como isso está interligado a nós, quem somos nós como brasileiros, né? O Jaré é uma religião daquela localidade, mas ele representa todo esse sincretismo cultural que existe no Brasil. A escrita de Torturado é muito fluida e ela vai tragando a gente para dentro da história. Fazia bastante tempo que eu não lia um livro em que eu me sentia preso ao livro. A cada capítulo que eu ia lendo, eu sentia a necessidade de ler o próximo, e o próximo, eu não queria parar aquela história. Eu acredito que essa capacidade de escrita do Itamar Vieira Júnior é que faz com que a gente seja transportado, no meu caso aqui de São Paulo, lá para o interior da Bahia, naquela situação que é muito diferente da minha. E em certa medida do livro eu me senti como sendo partícipe daquela família da Bibiana e da Belonísia, e sentindo dores semelhantes às que elas sentiram ou às que elas sentiam ali naquela história. Se você está gostando desse vídeo, já te convido a se inscrever no canal,
curtir e compartilhar. Vamos espalhar essa resenha para mais gente possível. Li várias entrevistas do Itamar Vieira Júnior, ouvi podcasts, assisti ao Roda Viva em que ele foi convidado e muito foi dito sobre esse livro, né? Muita gente disse, inclusive, que ele já nasce um clássico. Eu acredito nisso também, mas uso as palavras do próprio Itamar, que disse, né? Só o tempo dirá. E realmente, para um livro se tornar clássico, ele precisa de tempo. Esse livro é um sério candidato a se tornar um clássico da literatura brasileira. Mas o tempo vai poder dizer se ele é de fato ou não. Na minha opinião, esse livro já é um clássico, ou esse sucesso todo de Torto Arado, se deve a dois fatores principais. O primeiro é em relação aos temas trabalhados na obra. A questão da reforma agrária, dos latifúndios, da terra, e a questão da mão de obra análoga à escravidão, pessoas que ainda vivem em pleno século XXI como escravos. Apesar dos autores ditos regionalistas, lá dos anos 30, 40 e 50, terem trabalhado a exaustão esse tema, infelizmente eles ainda são temas recorrentes no Brasil. A gente ainda tem os mesmos problemas do período do século XX, do século XIX, do século XVIII e assim por diante. Por isso ainda são temas atuais. O segundo fator de sucesso desse livro, que eu particularmente não vi em muitos lugares isso sendo dito, é que ao invés de fazer uma simples denúncia dos fatos, denúncia dessas situações, como muitas vezes vemos em livros como Vidas Secas ou Morte e Vida Severina, Torto Arado e Itamar Vieira Júnior, eles trazem uma mensagem de esperança. Os personagens aqui presentes, eles conseguem, de certa forma, romperem com esse sistema de exploração, através de cada um no seu caminho, mas a grande mensagem é através de uma ação coletiva, de uma coletividade em que eles conseguem, então, vencer esse sistema de exploração. Eu acredito que no momento atual que estamos vivendo no Brasil, de desesperança, de descrença, de caos, um livro que traz uma mensagem de que podemos construir um outro país, podemos construir uma outra sociedade, podemos romper com esses laços exploratórios, esses laços coloniais, né, que ainda nos tornam dependentes. Essa mensagem de esperança é a grande potência do livro de Itamar Vieira Júnior. E talvez seja por isso que ele tenha feito tanto sucesso nesse momento. Então eu acho que casou esse momento que o Brasil está vivendo, de descrença, desesperança, com essa mensagem de esperança de que um outro Brasil é possível. Como o próprio autor disse em uma das entrevistas e repetiu na entrevista do Roda Viva, o tempo de conciliação no Brasil acabou. Nós já passamos por um momento e governos que buscaram conciliar interesses de classes, mas isso se mostrou impossível. E agora nós estamos vivendo um outro momento, ou o início de uma perspectiva de um outro momento. E que aí convido você a ler Torto Arado e descobrir qual é essa perspectiva de futuro para a gente poder construir um outro país. Bom, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo sobre Torto Arado. Eu vou fazer mais 2 vídeos, agora mais aprofundados, sobre os temas que Itamar trata dentro dos livros, e vejo vocês em breve. Até mais!